Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui nesta reunião maravilhosa, em que estamos dando início a esse momento lindo que é um projeto da ANAM chamado Esperanças Garcia, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, cujo tema principal é Mulheres Negras da Base ao Topo. E hoje eu tenho o prazer de trazer mais uma advogada para nos trazer mais uma nova forma de visão, de horizonte com relação ao direito ambiental, ao racismo ambiental. Então, ela vai falar sobre como o racismo ambiental impacta a vida das mulheres. Eu estou aqui diante da doutora Norma Navegantes e eu quero aqui falar sobre o currículo dela, também maravilhoso. A doutora Norma Navegantes, ela é advogada, secretária adjunta da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará, diretora da Escola do Legislativo de Icapuí, professora mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Ceará, bacharela em Direito pela Universidade Federal Rural do Semiárido, né? Isso mesmo. Co-organizadora das obras coletivas Direito Ambiental no Ceará, no Inesp 2024, e coletânea Direito Ambiental da OAB Ceará. Quero dar aqui as boas-vindas à doutora e quero que fique à vontade para iniciar suas falas. Muito obrigada, muito obrigada. Um bom dia, doutora Neide, a todos e todas que estão acompanhando esse momento de diálogo, não é, que a ANAM tem promovido, nesse projeto incrível, doutora. Eu tomei conhecimento pela doutora Sheila, que nos antecedeu com uma brilhante palestra sobre esse evento, e receber esse prazer e essa honra de participar, contribuir de maneira muito singela com um pouquinho do que eu tenho estudado, me debruçado na academia a respeito, a respeito do direito ambiental, trazendo o racismo ambiental como mais uma das feridas que nos toca enquanto mulheres negras. E também com a intenção muito salutar de convocar a advocacia negra para tomar para si também isso como luta e missão dentro da advocacia ambiental, dentro da advocacia voltada aos movimentos socioambientais. Então, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite e por participarem desse momento com a gente. Gente, o racismo ambiental é um tema que me atravessa dentro da minha atuação, mais voltada ao assessoramento e ao trabalho junto aos movimentos socioambientais aqui no Ceará, mas é um tema que atravessa a vida de qualquer uma de nós, de qualquer um de nós, não é? E especialmente das mulheres negras. Ao longo da apresentação de hoje, a gente vai ter essa noção de maneira mais clara, não é? E eu quero iniciar a nossa conversa a partir de 3 perguntas, né? De quem é a terra, de quem é a água e quem paga a conta da destruição? Essas perguntas parecem aleatórias, soltas, filosóficas, mas tem uma resposta concreta. E a resposta tem cor, tem classe, tem gênero. É exatamente isso que nós vamos entender hoje. O quanto a cor e o gênero de uma pessoa, a classe social também, pode ser fator determinante para que ela sofra violações ambientais. Não é? Nós vamos, a partir desses questionamentos,
vamos sair um pouquinho, vamos entender, não é, as noções mais teóricas que envolvem os conceitos que nós iremos estudar, que são os conceitos de justiça ambiental, o conceito de racismo ambiental, para depois, através de algumas pesquisas que já foram realizadas no nosso país, entendermos como esses conceitos se manifestam na prática, conflitos socioambientais que nós vivenciamos, que nossas populações vivenciam. Portanto, vamos entender de maneira mais clara o que é justiça ambiental. Né? Acho que já se deve ter ouvido falar a respeito, mas é um conceito recente, né? Um conceito que surge a partir de movimentos sociais, ambientalistas, nos Estados Unidos, e que hoje nós podemos consolidar a partir de uma perspectiva de que justiça ambiental é o conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas e decisões políticas, certo? É importante a gente compreender que a justiça ambiental, nessa perspectiva, seria garantir a todos um tratamento equitativo no que diz respeito a quem suporta os ônus pelos efeitos da degradação ambiental, pelos efeitos das mudanças climáticas. Portanto, a partir desse conceito, nós também depreendemos o que seria uma injustiça social, uma injustiça ambiental, melhor dizendo. A injustiça ambiental seria justamente o oposto. Seria quando grupos étnicos, raciais ou de classe recebem de maneira desproporcional os ônus, as consequências, os efeitos negativos da degradação ambiental, das catástrofes climáticas, dos desastres ambientais que acontecem. Então, a palavra central nesse conceito é desproporcional, né? Quando existe a desproporcionalidade, acontece uma injustiça, porque dela decorre violações de direitos a um determinado grupo. Aqui nós não estamos falando de que somente grupos de populações negras, bairros com majoritariamente pessoas negras, comunidades tradicionais, somente elas que sofrem os efeitos da degradação ambiental. Não é isso que se fala. Todos, de maneira universal e difusa, sofrem alguma porção dos efeitos das mudanças climáticas e da degradação ambiental, das consequências negativas da destruição do meio ambiente. Mas é notório, até pelas pesquisas que nós vamos apresentar hoje, pelos dados, que determinados grupos específicos, étnicos, raciais, e mais acentuadamente as mulheres desses grupos, sofrem de maneira mais contundente os efeitos da degradação ambiental. Não é? Então, esse é o conceito fundador da nossa análise de hoje, que é o conceito de justiça ambiental, que surge, né, que surge de movimentos, como eu já disse, de movimentos ambientais lá nos Estados Unidos, protagonizado por pessoas negras, na década de 70. Né? Em 1978, nos Estados Unidos, moradores em um bairro chamado Love Canal, moradores descobriram que suas casas tinham
tinham sido erguidas sobre um canal aterrado com dejeitos químicos, né? E isso desembocou em uma cadeia de protestos e indignações, porque aquelas pessoas pobres, majoritariamente negras, tinham sido jogadas dentro da cidade para uma região altamente perigosa. Em 1982, uma comunidade negra na Carolina do Norte, gente, também se indignou com a chegada de rejeitos tóxicos, de um aterro, melhor dizendo, de rejeitos tóxicos para a região onde moravam. Então, a escolha política na cidade foi jogar o aterro para próximo da comunidade negra da cidade, do bairro onde se concentravam os negros na cidade. Isso também levou a uma inconformação com aquele fato e com protestos no país. Então, pela primeira vez, surge nesse contexto uma noção de injustiça ambiental, né? Um pleito por justiça ambiental. Né? É também quando surgem as primeiras citações do termo racismo ambiental. Em 1991, acontece nos Estados Unidos também o primeiro grande encontro nacional de povos de cor, como eles convencionam chamar a população negra, sobre a liderança ambiental desse movimento por justiça. E no Brasil, nós temos a chegada desse movimento em 2001, não é? Quando nasce em Niterói, Rio de Janeiro, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Então, esse movimento, pessoal, traduz para a gente um outro conceito, né? Traz uma outra definição, que é uma definição que o Robert Goulart traz a respeito de justiça ambiental. Justiça ambiental para o Goulart seria a busca do tratamento justo e do envolvimento significativo de todas as pessoas, independentemente de raça, cor, origem ou renda, na elaboração, no desenvolvimento e implementação de políticas públicas, em leis, no processo legislativo, portanto, e em regulações ambientais. Esse envolvimento significativo, a participação popular nos processos decisórios envolvendo o meio ambiente, seria a promoção para Goulart de justiça ambiental. Então, é importante a gente reparar nesses dois pontos que o Goulart traz: tratamento justo, né, e envolvimento significativo. O conceito de Goulart demanda que as políticas públicas, a política urbana, a política de licenciamento ambiental, a política de disposição sobre o solo, essas políticas e tantas outras políticas demandem uma participação popular das comunidades atingidas de maneira significativa, mais efetiva, né? Para que, a partir disso, se tenha um tratamento justo com essas comunidades. Isso a gente pode depreender, gente, da noção de que não basta reduzir ou evitar o dano ambiental a partir de empreendimentos, a partir de ações governamentais, não é? A partir da própria dinâmica de vida urbana e do próprio capitalismo, que, querendo ou não, é um capitalismo degradante para o meio ambiente. É preciso garantir que as pessoas afetadas pelos processos de degradação ambiental tenham voz nos processos decisórios, no momento da decisão. Por isso, nós vamos ver o quão é importante que nós, mulheres negras,
negras estejamos ocupando espaços de controle social, a política, como a doutora Sheila tão bem trouxe em sua, em sua, em sua palestra, não é? É preciso que nós, mulheres, estejamos ocupando a academia, a pesquisa também jurídica sobre direito ambiental, o que é muito incomum, gente. É importante, eu sempre ressalto isso, que na maioria dos eventos de direito ambiental, onde muitos dos interesses estão ligados às comunidades, eu dificilmente encontro outra mulher negra, porque nós já temos muitos desafios e missões para pesquisar, não é? Para confrontar dentro do racismo, né? O racismo ambiental é mais uma mazela dentre as tantas que nós temos que enfrentar, né? A gente enfrenta já o racismo religioso, o racismo recreativo, o racismo estrutural como um todo, e a gente ainda tem esse racismo ambiental a enfrentar. Então, claro que é difícil que nós consigamos nos ocupar com outras frentes de batalha, né? Mas é preciso, nós precisamos estar nesses espaços e também pesquisando direito ambiental. É por isso que eu estou nessa luta também. Isso porque essa participação, gente, é muito importante para que a gente consiga mudar a realidade, né? Ao longo da nossa trajetória, eu tenho percebido que só nós estamos interessadas e dedicadas a defender as nossas vidas, a defender não só a nossa sobrevivência, mas o nosso bem viver, nosso viver com dignidade, com felicidade. Então, nós precisamos ocupar esses espaços. Isso é inegociável. Agora, eu preciso fazer uma pergunta que sempre surge nesses debates, né? Os riscos ambientais. Se os riscos ambientais atingem a todos, por que nós precisamos de um tratamento diferenciado, né? Por que nós, pessoas negras, populações negras, comunidades tradicionais, precisamos de um tratamento diferenciado por parte do Estado? Porque, porque embora os riscos sejam difusos, gente, eles não são democráticos. Eles seguem, eles se acentuam a depender do sujeito que está sendo atingido e das características étnico-raciais e sociais que esses sujeitos têm. Existe uma teoria muito influente, que é do sociólogo alemão Ulrich Beck, chamada Sociedade do Risco. Né? Para ele, os riscos ambientais contemporâneos são universais, para a teoria dele. Para ele, até quem produz o risco, ou seja, o empreendimento que provoca uma degradação ambiental, o governo que realiza uma obra sem fazer o estudo de impacto adequado, sem ouvir a comunidade atingida, esse agente que produz o risco acaba sendo atingido por ele na mesma proporção que todos os demais. É o que ele chama de efeito bumerangue. Quem produz o risco ambiental recebe o dano de volta. A gente discorda um pouquinho disso. Na perspectiva da justiça ambiental, da justiça ecológica, os riscos não são distribuídos de forma igual, e sim desigual. Então, muitas vezes, aqueles sujeitos que produzem os riscos não vão sofrer os efeitos da atividade degradante que realizaram. Vejam, aquele empreendimento de mineração, né? Vamos citar aqui exemplos clássicos, exemplos que realmente tomaram a mídia e que, portanto, todo mundo
teve conhecimento de os empresários da mineração, da Samarco, que investiram seus recursos em mineração e criaram para a comunidade de Mariana, de Brumadinho, a Vale e a Samarco, no caso, riscos iminentes de contaminação de rio, de morte dos trabalhadores. Esses empresários que produziram os riscos não foram as pessoas, não foram eles que sofreram os danos quando o desastre ambiental aconteceu. Né? Os danos ambientais, quem foram suportados pelas comunidades atingidas. Então, não há uma distribuição igual dos riscos. Pelo contrário, a raça, o gênero e a classe estruturam quem de fato paga a conta do desenvolvimento, né? E da destruição ambiental. Esse desenvolvimento, né? Pela perspectiva capitalista, o desenvolvimento econômico sem responsabilidade ambiental. Portanto, não existe democratização do risco. Existe risco desigual e injustamente compartilhado entre todos. Injustamente. Esse recorte racial da desigualdade ambiental, gente, é o que constitui o tal racismo ambiental, né? Tema da palestra de hoje. E vamos entender melhor sobre o conceito de racismo ambiental para que possamos avançar nessa conversa. Racismo ambiental é quando o dano ambiental tem cor, endereço e classe social. O racismo ambiental, gente, é um fenômeno pelo qual muitas das políticas ambientais, práticas ou diretivas acabam afetando e prejudicando de modo desigual, intencionalmente ou não, indivíduos e comunidades de cor. Como é um conceito muito importado dos Estados Unidos, então entendam que comunidades de cor, indivíduos de cor, trazendo para a realidade do Brasil, são pessoas, populações negras, comunidades tradicionais indígenas, comunidades quilombolas, povos de terreiro, povos ribeirinhos, comunidades extrativistas, comunidades tradicionais de pesca artesanal. Entendam que dentro desse conceito, trazendo para a nossa realidade, repercute na vida desse sujeito, desses agrupamentos de comunidades tradicionais, de populações majoritariamente negras, de bairros pobres, da favela nas cidades. E percebam que há aqui nesse conceito uma expressão que é importantíssima e crucial para nós, como advogadas e advogados, profissionais do direito, defensores do direito das pessoas e das comunidades. É a expressão intencionalmente ou não. O que é que ela nos diz? Não é preciso, gente, que comprovar a intenção racista para caracterizar o racismo ambiental. Não é preciso que nosso esforço seja de demonstrar, por exemplo, num processo judicial, que o legislador ou que o gestor público, ao construir uma política que causou danos para uma comunidade, quilombola, o remanescente de quilombo, se teve-se aí um condão, uma intenção de excluir ou oprimir essa comunidade. Não é preciso se comprovar isso, porque basta o impacto racial desigual, ou seja, específico, que não ouça aquela comunidade durante o processo para caracterizar um racismo ambiental. Isso muda completamente a nossa estratégia probatória na dinâmica dos processos judiciais envolvendo
racismo ambiental, envolvendo uma litigância ambiental. Vamos pensar aqui na seguinte situação, gente. Eu sou de Icapuí, uma cidade do litoral leste do Ceará. Nós estamos vizinhos a Aracati, que é conhecida nacionalmente por uma das praias mais belas, mais famosas, né, do Brasil, que é Canoa Quebrada. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vir a Canoa, mas bem pertinho de Canoa existe uma comunidade remanescente de Quilombo, a comunidade do Cumbe, que é uma comunidade realmente que vem tentando resgatar suas raízes históricas, vem lutando para manter as suas raízes históricas quilombolas acesas lá no território. No início dos anos 2000, esse território quilombola foi escolhido para receber um empreendimento eólico enorme sobre as dunas. Logo no início da chegada dos primeiros parques eólicos, né, em terra aqui no Brasil, então o processo de licenciamento foi facilitado de diversas formas. E licenciaram um projeto de geração de energia eólica em cima das dunas do Cumbe. A revelia da comunidade que sempre utilizou aquelas dunas e aquele ambiente para sobreviver, para acessar o mar, onde extraía o pescado, para acessar o mangue, onde extraía os crustáceos e os búzios que alimentavam a comunidade. Então, aquele ambiente foi degradado. E quem sofreu os danos dessa degradação não foram os empresários, não foram os empresários que lucram com esse empreendimento, tampouco foram os gestores públicos que licenciaram esse empreendimento. Quem sofre o dano é a comunidade, que nada recebe desse empreendimento. Então, esse é um exemplo muito próximo a mim, mas que é ilustrativo para que vocês possam, dentro da realidade de vocês, observarem onde o racismo ambiental acontece. Então, o racismo ambiental, gente, assim como o conceito de justiça ambiental, nasce dessa dinâmica de lutas socioambientais lá nos Estados Unidos, são as primeiras citações do termo. Então, vou até dar uma passada, porque seria basicamente reforçar como aconteceu essa dinâmica, né? Mas é importante aqui trazer à tona esse fato, que é um caso o caso de 1983, em que um levantamento do governo americano mostrou que em cada 4 aterros de rejeitos perigosos lá nos Estados Unidos, lá no estado do Alabama, estão localizados no quintal ou embaixo dos bairros onde estão situadas as populações locais negras. No Alabama, sede no maior aterro de lixo tóxico comercial dos Estados Unidos, 90% da população é negra, né? No condado de Sumter, é onde fica o maior aterro de lixo tóxico comercial dos Estados Unidos. E lá nesse condado, 90% da população é negra. Então, o critério para a definição de onde se localiza esse aterro é um critério claramente racial. Isso não é coincidência, né, gente? É uma escolha de política pública. Então, os gestores públicos, ainda que não conscientemente ou conscientemente, né, ninguém garante nada, eles fazem essas escolhas também influenciados pelo racismo.
No Brasil, esse mesmo padrão se repete. O que muda é a geografia e a história que estrutura essas decisões, né? No Brasil, como eu já disse, quem sofre esses padrões de discriminação de racismo são os ribeirinhos, os quilombolas, os extrativistas, os pescadores artesanais, os indígenas, os povos de terreiro, as populações periféricas urbanas, que em sua maioria é constituída de pessoas negras. Então, pessoal, esses territórios dentro, do fenômeno do racismo ambiental são chamados de territórios de refúgio. São áreas marginais ao capital, ou seja, são territórios que não são vistos com potencial para o capitalismo de, de que são territórios que foram, ao longo da história, mantidos incólumes, ou mais preservados do que o restante da urbe, porque só foram vistos pelo capital como potenciais, com potencial de exploração há pouco tempo. Então, esses bairros mais afastados do centro, onde foram jogadas as populações negras, esses bairros também receberam por parte do Estado pouca atenção. Então, são bairros pouco desenvolvidos em termos de saneamento básico e de políticas de urbanização mais efetiva. A partir dessa problemática que nós já trouxemos aqui, referentes a como a raça é determinante para o racismo ambiental, a classe social também. Agora, nós precisamos, no debate de hoje, acrescentar mais um recorte a isso, que é o recorte de gênero. Afinal, nós estamos em maioria aqui mulheres, é um evento voltado a mulheres. Então, é mais uma camada de opressão, de vulnerabilização dos nossos povos. E os dados nos mostram que, de fato, as mulheres são as maiores vítimas do processo de racismo ambiental. A historiadora Joan Scott, gente, tem uma definição que é muito legal. Ela diz que gênero não é somente o elemento que constitui as relações sociais baseadas na diferença entre os sexos. É uma estrutura primária que significa relações de poder. O gênero, assim como a raça, estrutura as relações de poder na nossa sociedade. E é aqui que entra um ponto muito importante para a gente, enquanto advogados, né? Mulheres advogadas. O patriarcado já existia antes da colonização. Mas, segundo Rita Segato, a colonialidade tornou essa estrutura machista, patriarcal, muito mais letal para nós mulheres. O coloniador veio trazer, através de sua influência política, econômica, moral, religiosa, a opressão sobre o nosso gênero. Então, o que nós vivemos hoje, que ainda nós vivemos enquanto mulheres em uma situação de muita opressão e violência, não é nada natural. É resultado de uma construção de um processo histórico muito bem pensado pelos homens para se manter numa estrutura de poder patriarcal. E essa mesma lógica de dominação que atinge a mulher atinge a natureza. A natureza é tão vítima quanto a gente nesse processo. E nós somos a natureza, né? Aqui resgatando um pouco do conceito de envolvimento que o saudoso Nego Bispo, que é um pensador, que foi um pensador quilombola muito potente no nosso país, que trouxe a noção de envolvimento, essa confluência. Nós somos a natureza, portanto, quando a natureza sofre, nós estamos sofrendo juntos. Então, a mesma padrão de dominação que atinge a mulher, atinge a natureza. Isso
é o que o ecofeminismo, né, defende, essa dupla dominação que nós sofremos. Sofremos dominação pelo recorte de gênero e também porque nós fazemos parte de uma natureza que é objeto de exploração. Acho que passei aqui. As mulheres e a natureza são ambas assimiladas pelo capitalismo como uma coisa útil. O homem branco e capitalista projetam uma dupla dominação que afeta as mulheres subalternizadas e o próprio mundo natural. E aqui, gente, a partir dessa noção, a Maria Isilda resume num trabalho muito bem feito que a pobreza é essencialmente feminina. Isso é muito duro, né? Isso é muito duro de ouvir. Mas os números demonstram isso. A pobreza econômica, não é? A maioria das famílias brasileiras abaixo da linha de pobreza é chefiada por mulheres. É um dado marcante. Elas enfrentam, nós mulheres enfrentamos uma dupla e uma tripla jornada, isso a gente sabe muito bem, porque além do trabalho remunerado, trabalho fora de casa, na maioria dele, a maioria das nossas mulheres, trabalhos informais, remunerados. Ele é só uma parte do dia da mulher que, quando chega em casa, tem mais trabalho ainda com cuidado da própria casa, dos filhos, da família, que a responsabilidade pelo cuidado é predominantemente assumida por mulheres, porque isso é uma imposição social a nós mulheres. Nós temos a responsabilidade pelo cuidado de todos, do idoso ao bebê, a maior responsabilidade é a nossa. E é aqui onde a interseccionalidade, racial, gente, aparece novamente. Mesmo com escolarização equivalente, nós, mulheres negras, recebemos salários mais baixos, estamos mais expostas à informalidade do que mulheres brancas. Isso é o que os números apontam. Mais da metade das mulheres negras estão na informalidade, contra 44% de mulheres brancas. 70%, olha que número marcante, pessoal. 70% dos catadores de material reciclável no Brasil são mulheres. 70%. E essas mulheres estão em contato direto todos os dias com materiais potencialmente perigosos para a sua saúde. Um estudo aponta que em Belém do Pará, cidade que sediou a última COP, né, a COP 30, 51% da população feminina é negra e vive de forma desproporcional em áreas de risco. Isso quer dizer que a maior concentração das mulheres negras vivendo no estado do Pará, na urbe amazônica, está concentrada nas áreas de risco da cidade, as áreas sem saneamento básico, em casas de palafita, enfim. Então, esse é um dado muito interessante para que a gente entenda como o racismo ambiental acontece, e, sobretudo, acontece com as mulheres. Nessa perspectiva, a raça e o gênero é uma multiplicação de vulnerabilidades. E essa multiplicação fica ainda mais visível quando acontece um desastre ambiental. Quando acontece um desastre ambiental, por exemplo, quando acontece um desastre ambiental, como Mariana, como Brumadinho, como uma grande enchente numa grande cidade, quem é a maior vítima? Quem morre primeiro? Um estudo apontou que 14 vezes mais
que há 14 vezes mais chances de morrer mulheres e crianças em um desastre ambiental do que homens. Isso é um estudo da União Internacional da Conservação da Natureza. Mulheres e crianças têm 14 vezes mais chances de morrerem em um desastre ambiental. Isso é muito duro de se constatar. Num ciclone que atingiu Bangladesh em 91, gente, mulheres e crianças foram 90% das vítimas desse desastre. Por que isso acontece? Né? O estudo nos apresenta algumas respostas. 90% das vítimas são mulheres ou crianças porque o cuidado do lar, a gravidez, a amamentação restringem a mobilidade das mulheres, justamente no momento em que a mobilidade decide entre a vida e a morte. Então, quando falta condições e aparatos públicos de prevenir desastres, quem está mais vulnerável a morrer nesses desastres são mulheres e crianças. Esses números realmente têm uma origem histórica, né? E nós vamos entender um pouquinho dessas origens históricas que nos oprimem enquanto mulheres negras. Doutora Neide, inclusive, pode me dar um toque se eu faltar pouco tempo, que aí eu corro um pouquinho mais, que eu acabei não fazendo o controle do tempo aqui. Bom, Ok. pessoal, nós até vimos na palestra anterior, uma aula que a doutora Sheila deu, que após a abolição da escravatura em 1888, o Brasil não fez nenhuma política de reparação, né, de inclusão social da população negra, ou de garantir o acesso à terra para que a nossa população pudesse prosperar dentro desse processo de libertação após a sua libertação. Pelo contrário, o Estado brasileiro optou por trazer a imigração europeia, uma clara tentativa de branqueamento da nossa população, e deixou a população negra à margem do mercado de trabalho, da educação, da moradia. Essa é a raiz estrutural da desigualdade ambiental urbana que vamos ver, que vamos descortinar aqui em alguns exemplos mais locais. Né? No Rio de Janeiro, gente, o chamado bota abaixo, no início do século XX, talvez a doutora Neide tenha conhecimento desse fato, expulsou populações negras de áreas centrais da cidade sob o discurso de modernização e limpeza social. Foi assim que nasceram os primeiros núcleos favelizados nos morros. A história nos conta, né? Em Belém do Pará, na mesma época, durante a chamada Belle Époque amazônica, o governo de Antônio Lemos promoveu um embelezamento da cidade que priorizou o centro, branco enriquecido, né, pela indústria da borracha, e empurrou a população negra para as baixadas alagadiças e moradias de palafita. Isso é uma realidade não só do Rio de Janeiro e do Belém. Cada cidade, cada capital brasileira, principalmente, tem sua versão dessa história de como a população negra foi jogada para as periferias, para as favelas, para os bairros menos estruturados. Inclusive, muitas de nós, eu creio que tenham saído de bairros periféricos de suas cidades. E existe uma frase de uma escritora brasileira que resume isso com uma força que talvez nenhuma outra citação acadêmica consiga igualar, né? Que é essa frase da Carolina Maria Jesus em Um Quarto de Despejo.
lá em 1960, a Carolina Maria Jesus diz que a favela é o lugar para onde a cidade joga aquilo que não serve. A favela é o lixão humano para a cidade, né, nessa perspectiva. Hoje, mais de 60 anos após a publicação do Quarto de Despejo, a cidade continua empurrando populações negras periféricas e, sobretudo, mulheres negras para os espaços de maiores riscos ambientais. E isso não é só teoria ou literatura, são dados mesmos, são dados que algumas pesquisas que eu pincelei nos mostram de forma muito claramente, muito clara, não é? De forma clara. Uma pesquisa recente, justamente essa pesquisa desenvolvida em Belém, mostrou que 57% da população de lá vive em favelas, sem saneamento básico, segundo o censo de 2022. E 51% da população feminina de Belém é negra, né? Vivenciando diretamente os impactos físicos dessa precariedade. As autoras dessa pesquisa dizem que uma coisa que dizem uma coisa que é muito interessante, que é essa 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 mobilidade da população negra, não termo certo não seria mobilidade, mas que a colocação da população negra nesses espaços de risco, nessas áreas de risco da cidade, é resultado de um processo histórico que todas as cidades, praticamente todas as cidades do Brasil, as grandes cidades passaram, de exclusão, de negligência à população baseada no critério racial. Né? Então, até há uma pesquisa mais detalhada em Santa Catarina, realizada na cidade de Chapecó, que é uma das grandes cidades de Santa Catarina, em que mulheres foram entrevistadas, 42 mulheres, em duas comunidades periféricas, a comunidade de Lajeados São José e a comunidade de Vila Rica. A comunidade de Lajeados São José é uma comunidade parcialmente irregular, é uma ocupação que não teve planejamento, né? E fica próxima a uma das principais fontes de captação de água do município, enquanto Vila Rica já é regularizada, mas também surgiu a partir de uma ocupação irregular. Então, essas mulheres foram ouvidas sobre a qualidade do saneamento básico que elas recebem, então água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. E aí nós trouxemos a fala de algumas delas sobre como elas enfrentam, né? Em Chapecó, o censo de 2022 apresentou o dado de que 69% da população do município se identifica como branca. Todavia, nas duas comunidades estudadas, que estão situadas em áreas irregulares de risco da cidade, 72, até 72% das mulheres dessas comunidades se identificam com pessoas pretas, pardas ou indígenas. Há uma inversão aqui. Se a maioria da população do município é branca, a maioria absoluta, quase 70% da população é branca, e nas comunidades vulneráveis, 70% das mulheres são negras, há aqui uma concentração aparente muito grande de pessoas negras nas áreas de risco da cidade. Esse contraste evidencia como um marcador social, como um recorte racial, se articula diretamente com a conformação,
dos territórios periféricos, não é? É por trás de números como esse que existem as falas que nós veremos a seguir. O que que essas mulheres dizem? O que que essas mulheres dizem, não é? Elas dizem que no verão falta água, que já ficaram 3 dias sem água. Isso é uma fala de uma moradora da Vila Rica. Outra fala diz respeito ao enfrentamento de dores de barriga por crianças por conta da qualidade da água. Então, para essas famílias, para essas mulheres, é negado um direito básico, o direito ao acesso a um bem básico, que é o acesso à água. Né? E essas mulheres são 70% mulheres negras. Elas são reais, contemporâneas, né? E quando a gente olha para pesquisas como essa, a gente vê um padrão muito claro, né? Que não é acaso o fato de nós estarmos ocupando as áreas de risco das cidades. Portanto, nós estarmos mais vulneráveis aos efeitos da degradação ambiental, da crise climática. Em ambas as comunidades, 83% das mulheres são as únicas responsáveis pelas tarefas domésticas. A falta de água e de esgoto vira para elas mais uma jornada de trabalho não remunerado, gente. Que é mais um esforço que elas terão para garantir o acesso à água. Então, crianças adoecem, quem vai cuidar é a mãe. E faltam à escola, quem tem que ficar com a criança é a mãe. Então, isso acentua ainda mais o racismo ambiental contra nós, né? Mulheres negras. Isso é tão estrutural, e é justamente porque isso é estrutural, e não é um acaso, não é uma coincidência, que nós, advogadas negras, temos mais essa responsabilidade na história, né? Que é a responsabilidade de enfrentar o racismo ambiental e as injustiças ambientais. Portanto, a gente já se encaminha para o fim da conversa, convocando a advocacia para não só denunciar, mas contribuir para a transformação da realidade da nossa população. Nós já temos instrumentais e ferramentas jurídicas, já a lei que assegura, a Constituição nos assegura direitos básicos, o direito a um meio ambiente ecologicamente saudável, equilibrado, no artigo 220. A Constituição já traz para a gente esse direito, esse instrumental, para que a gente possa litigar quando for necessário para isso. O artigo 196 da mesma Constituição diz que saúde é um direito de todos. Isso é uma base para exigir políticas públicas ambientais, sanitárias, equitativas, né? A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra reconhece formalmente o racismo como um determinante social da saúde e pode servir de fundamento para ações políticas locais. Nós temos também, gente, a ideia de justiça, de reconhecimento e participação, que é uma ideia até concebida por um autor chamado Schouberg. Segundo ele, não basta redistribuir riscos, não basta a gente, as políticas públicas redistribuírem os riscos ambientais envolvidos na ocupação urbana. É preciso garantir voz e participação das comunidades nas decisões que as afetam. É o que eu venho falando desde o início. No processo de licenciamento de um empreendimento, a comunidade que vai ser diretamente afetada deve ser ouvida no licenciamento ambiental, porque ela faz parte do ambiente. E isso tudo fundamenta uma litigância estratégica, com articulação de ações civis públicas, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com as associações comunitárias, como instrumento concreto para exigir saneamento, reparação ambiental, responsabilização do poder público e das empresas pelos danos ambientais que causem, né?
Então, o arcabouço legal, pessoal, já existe e é robusto. Mas o que nós podemos fazer com esse arcabouço? Essa é a questão central, né? Como nós agiremos a partir da compreensão dos direitos que nós temos. Nós temos um caminho, que é a litigância ambiental, a litigância climática, né? A promoção de ações individuais e coletivas por acesso a saneamento, à saúde e à reparação ambiental. O diálogo não tem funcionado. O diálogo não tem funcionado. Muitas vezes a gente só consegue a garantia dos serviços e da proteção ambiental que nós precisamos através do processo judicial que reconheça esses direitos e obrigue o poder público, as empresas a agirem de maneira a garantir esses direitos. Nós podemos, enquanto advogados, pessoal, assessorar comunidades tradicionais, né? Cada um tem sua luta e a gente sabe como é difícil sobreviver nesse mundo capitalista em que nós precisamos realmente plantar e colher no mesmo dia para sobreviver. Mas vejam também como uma possibilidade de carreira o assessoramento de comunidades tradicionais ou mesmo como trabalho voluntário, que é como eu tenho feito. Eu tenho meus corres, mas eu também tenho trabalho voluntário para tentar ajudar as comunidades e os movimentos a continuarem existindo. Então, nós podemos ocupar esses espaços, nós podemos realizar esses serviços, ver isso como uma possibilidade de carreira pública e carreira privada. Também tem os espaços da área social, nós podemos estar dentro. Nós estamos aqui também participando do CONPIR, do Conselho de Igualdade Racial, do município, do Conselho de Defesa Ambiental. Enfim, são várias frentes de luta que nós podemos aí adentrar para enfrentamento do racismo ambiental. Eu acho que meu tempo já está excedendo, né, doutora Ney? Está ótimo. Então, Maravilhoso. Se pudesse, ficava aqui direto ouvindo. não é mais pensar, né, doutora? Obrigada, doutora. Esse resumo maravilhoso, essa palestra grandiosa, né? E você trouxe que o racismo ambiental ele não se manifesta por acaso, né? Mas sim como resultado de escolhas políticas, econômicas, históricas, né? Que vão se consolidando quando o Estado e as empresas privadas direcionam os maiores impactos da degradação ecológica para territórios habitados por minorias e de baixa renda, né? Então, portanto, discutir crise climática sem debater raça, então é ignorar quem são as verdadeiras vítimas dessa conta, né? Bom, foi isso que eu entendi de tudo isso, né? E acho que estou Tudo assim isso é verdadeiramente estou maravilhada com tudo. Estamos caminhando para o final. Quero agradecer a doutora Norma Navegantes por compartilhar seu conhecimento conosco hoje, abordar o racismo ambiental, e dar nome às desigualdades que moldam nossos territórios. Sua fala foi potente, necessária e inspiradora para nós, né? Muito obrigada por nos provocar a pensar e a agir sobre essa pauta tão importante e necessária, né? E que tem que estar à frente disso tudo. Então, eu também quero agradecer a sua presença, quero agradecer o convite da ANAM, sou advogada do Rio de Janeiro, representante do Rio de Janeiro, e trouxe aqui uma palestra grandiosa e quero agradecer a ANAM, quero pela mediação, as advogadas responsáveis por esse evento, né, da qual não conseguiríamos estar isentos. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada.